Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre quem são os 12. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Simão Pedro. O apóstolo Pedro, ele se chama na realidade Simão. Só que aí quando ele foi seguir a Jesus, Jesus deu o nome dele de Pedro. Aí ficou Simão Pedro. Mas todo mundo conhecia como Pedro, né? E o que acontece? Vocês já ouviram falar sobre Pedro, Tiago e João? Essa expressão ela é muito utilizada nos dias de hoje para determinados irmãos, né, que sempre estão na igreja, que sempre frequentam a igreja, que estão todo dia lá e que não perdem nenhum culto. É escola bíblica dominical, é culto de domingo, é culto de quinta, é culto de sábado. Se tiver campanha de oração na terça, ele vai. Se tiver visita para ir em qualquer lugar, ele tá lá. Então é sempre o Pedro, o Tiago e o João. Você nunca vai ver os outros, os demais discípulos, né, no caso, seguir o pastor ou o líder do componente do seu grupo todos os dias lá, né? Então, os que mais eram próximos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Vocês vão ver também, dando spoiler do que vai, de quem foi os apóstolos Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, filhos de Alfeu. Os dois eram irmãos, né, Tiago e João, e dizem, a palavra de Deus vai dizer que o que foi mais amado por Jesus, o amado foi João. Pedro, ele tava, né, ele era aquele homem que sempre zelava a segurança de Jesus, né? Você vai ver que Pedro era tipo como se fosse um guarda, porque no momento em que Jesus estava lá no Getsemane, que ele foi preso, aí o Pedro foi lá e cortou a orelha do guarda, Malco. E aí Jesus foi lá, curou, né, fez com que a orelha dele voltasse ao seu lugar. E foi aí que Jesus falou que, né, ele poderia, da mesma forma que ele tirou a orelha do homem, poderia acontecer com ele. E aí você vai ver que Pedro, ele era muito vingativo. Eu acho que essa é a melhor forma de dizer. Que ele era um pescador, né? Só que pescador de peixes, e aí quando Jesus chegou até ele, falou, agora você vai ser pescador também de almas. E o que significa isso? O ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Vocês vão ver também que Pedro, ele, por mais que ele andasse o tempo todo com Jesus, a gente viu, né, há uns vídeos atrás, que falando também sobre quem foram os 12, que os discípulos só foram reconhecidos como verdadeiros cristãos após a aceição de Jesus. E o que significa? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, foi para o céu, e foi aí que um dia, né, estando em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso você vai encontrar no capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai ver que todos os discípulos, de certa forma, estiveram com Jesus e foram errantes, né, em seus caminhos. Mas o único que você vai ver que foi perfeito, que não errou, foi Jesus. Embora vocês
Quem lê a Bíblia vai ver muitas palavras que Jesus passava para o povo judeu como uma forma de repreensão, uma forma que meio que agressiva, porque eles acreditavam nos outros, né, em Moisés, acreditavam em Abraão, acreditavam em todos que vieram antes de Jesus e não acreditavam em Jesus que estava ali na frente deles. Então, é difícil, né, vocês vir ao mundo para salvar alguém e esse alguém não te reconhecer. Então, é isso que acontecia com Jesus. Jesus veio para os judeus e os judeus não os reconheceram. Então, essa é uma das coisas que ficou bem, né, marcantes aí para a história dos discípulos, para a história de Jesus. Ainda falando sobre Pedro, né, a gente vai ver que o seu fim foi um pouco trágico. Eu tenho umas imagens que vai estar passando aí para vocês, né? Vai estar aqui, que vai mostrar a forma que Pedro foi crucificado. E você vai ver, a Bíblia não menciona que Pedro foi crucificado nesse ângulo, né, de um X. O que acontece? Antes de Jesus morrer, Jesus havia falado assim disse assim, você vai encontrar a palavra aqui em João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 ao 23, diz assim: na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estendestes as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então há relatos não mencionados na Bíblia, mas há estudos, né, que comprovam que Simão Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo, uma cabeça para baixo, porque eles queriam, na realidade, que Pedro fosse crucificado igual a Jesus, como era de costume. Porque vocês vão ver, né, que quando Jesus é crucificado, não é só ele que é crucificado também os 2 ladrões, né? E os 2 ladrões estavam junto com Jesus assim, na cruz, da mesma forma que Jesus. Só que quando foi a vez de Pedro morrer, ele preferiu morrer de cabeça para baixo. Ele pediu para que fosse de cabeça para baixo. Então as pessoas colocaram ele dessa forma que vocês estão vendo aí. O fim não só de Pedro, como dos outros discípulos que, ademais, vocês irão ouvir falar, a palavra de Deus necessariamente vai falar apenas da morte de Tiago. Em Atos dos Apóstolos, é Atos, né? Aí eu tenho uma colinha aqui, né, gente, e que se encontra em Atos, capítulo 12, versículo 2, que vai falar sobre a morte de Tiago, o apóstolo Tiago. E esse é o único discípulo de Jesus que é mencionado a sua morte na Bíblia. Mas, como a gente está, né, nesse estudo bíblico falando sobre os discípulos de Jesus, eu vou estar pesquisando e mais pra frente trazendo para vocês, né, como foi a morte dos demais discípulos. Tem alguns que eu conheço, outros que não, mas a gente vai estar vendo nos próximos episódios aí do nosso conteúdo do estudo bíblico, né.
Vamos lá. Após a ascensão de Jesus, a gente vai ver que Pedro ele faz um discurso e em Atos dos Apóstolos, né? Em Atos dos Apóstolos 2, vai dizer que há uma nuvem enorme e é ali onde que os discípulos de Jesus recebem os dons espirituais, né? Os dons da língua, que é um dos dons que eu mais admiro em quem tem. Eu, infelizmente, não tenho ainda, mas eu espero um dia ter, né? Antes de eu partir para a glória. Amém, Jesus. O que acontece? Pedro, ele era o amigo mais próximo ali entre os discípulos, e você vai ver que após a ascensão de Jesus, é Pedro que vai fazer o discurso também, que vai inclusive eleger Matias, que foi o vídeo anterior que a gente esteve falando de Matias, que é aquele que entrou no lugar de Judas, após Judas Iscariotes ter se enforcado e Jesus ter sido elevado ao céu. Foi aí a vez que no discurso de Pedro estavam ali todos reunidos, né, numa multidão, aqueles que seguiam a Jesus, para ver quem seria aquele que ficaria no lugar do tesoureiro, ou seja, do Judas Iscariotes. E aí então estavam José e Matias, e na hora que foi lançar a sorte, caiu a sorte sobre Matias, e Matias foi o 13º apóstolo, né? Porque a gente tem que contar também com Judas Iscariotes. Amém? Vejamos que uma das coisas que mais marcaram Pedro também na Bíblia, você vai ver que os evangelistas, eles vão falar, os evangelistas são os evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos, os 4 evangelhos, eles vão estar se referindo, quando eles falam sobre a morte de Jesus, vocês vão ver que não é só Judas Iscariotes que é considerado o traidor, mas também a gente vai ver que quando se referem a Pedro no momento da crucificação, se referem a Pedro como aquele que negou a Jesus. Então foi necessário que Pedro negasse Jesus 3 vezes para o galo cantar. Ou seja, eles estando numa ceia, a última ceia, né, a famosa última ceia, estando eles lá, Jesus falou, um dentre vocês aqui irão me negar. E aí Pedro olhou e falou, sou eu, Senhor. E eles foram lá falando. Aí Jesus pegou e falou assim para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí ele falou, jamais, Senhor. Aí Jesus se calou, né? Mas no momento em que Jesus estava lá sendo crucificado, as pessoas que estavam soltando, liberando, né, Barrabás para colocar Jesus na cruz, olhou assim para Pedro e falou, Pedro é um dos seguidores de Jesus, eu vi ele com aquele... aí as pessoas falam, né, até xingam, falam coisas feias sobre Jesus, se referem de forma, né, e aí Pedro nega Jesus por 3 vezes, e aí eu quando estava estudando a história de Pedro, eu achei ele um pouco um dos personagens mais engraçados. Eu sempre acho graça quando eu tô lendo a Bíblia. A gente chora, a gente tem temor, a gente dá risada e é assim. Palavra de Deus não se brinca, né? Mas olhando assim para os personagens bíblicos,
Quando, principalmente nas ironias de Jesus, a gente, né, dá uma descontraída e fala alguma gracinha e aí acaba caindo na risada. Mas às vezes eu me pego dando risada lendo a Bíblia. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque a gente tem prazer a cada dia de estar, né, lendo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus renova nossas forças a cada dia. Então é sempre bom que você pegue a Bíblia para ler, nem que seja um versículo para você estar meditando, né, durante o dia, e aí vocês veem que o dia se torna outro. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e até mais.